a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, os versículos são 20 e 21. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, os versículos 20 e 21. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Alguém tem alguma tradução que está escrito dentro de nós? Aqui, como está escrito? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós ou entre nós. Amém? São as duas traduções que são mais conhecidas. Eu já falei para os irmãos a respeito do amor. Nós trabalhamos aí, foram, se eu não me engano, 6 dias, né? 5 dias, hoje é o 6º. Eu já trabalhei com os irmãos sobre o amor e nós falamos sobre o bom samaritano. Então, quem acompanhou esses 6 dias tem um conhecimento já plausível sobre o amor de Deus e o amor que nós precisamos exercer aqui na terra. E para isso nós entendemos um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Nós estamos estudando os evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveram os seus discípulos, e nós vamos nos aprofundar em alguns assuntos. Nós não vamos ficar na superfície. Presta atenção no que eu estou falando. A gente não pode ficar apenas na superfície da palavra do Senhor. Nós temos que mergulhar, nós temos que compreender, tá? Então, quando eu leio esses versículos, a primeira coisa que eu preciso compreender presta atenção que isso é básico para o estudo. Existe um reino estabelecido. O que seria reino? Reino, para nós aqui na Terra, tá? O conhecimento que nós temos, humano, é uma delimitação de área que é governada por um homem e ele tem o título de rei. E ele domina sobre o seu reino. Então, basicamente, nessa área, nesse território, vivem pessoas. Essas pessoas vivem e são governadas por quem? Pelo rei. E lá, neste reino, existem leis estabelecidas. Tá? Leis que delimitam as ações humanas. Isso eu posso, isso eu não posso fazer. E se eu fizer algo que eu não posso fazer, eu sou punido. No reino que nós conhecemos. Então, quando nós vamos falar de reino dos céus, nós precisamos entender que também, para existir um reino, tem que existir pessoas. Tem que existir um espaço. Mas esse espaço não é físico. E as pessoas aqui não moram no mesmo local físico. Elas estão espalhadas por todo o território, por todo o planeta.
É mais ou menos o que aconteceu com a nação de Israel, quando a nação de Israel foi expulsa da sua terra e os israelitas, eles andaram, peregrinaram por várias nações até 1948, quando Israel voltou novamente a ter um território para estabelecer a sua nação. Israel foi uma nação sem terra, sem território. Isso não existe. Para existir uma nação tem que ter um território. Israel foi uma nação sem território. Por quê? Porque quem preservou a união de Israel como nação foi Deus. Isso é fantástico, maravilhoso. Nós, Jesus, olha que coisa maravilhosa, entenda isso. Nós somos o Israel de Deus. Estamos espalhados nessa terra, mas nós temos uma pátria. Nós vivemos aqui, mas temos um rei que nos governa. Dá para entender? Então era isso que Jesus estava trazendo como ensinamento para o povo. Olha, o reino, olha só o que diz, E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então você não vai conseguir identificar o reino de Deus apenas olhando com os olhos carnais, porque não é algo visível aos olhos carnais. Você precisa ter um pouquinho de conhecimento espiritual para saber sobre o reino de Deus, para entender o reino de Deus. Então Jesus ensinou que o reino de Deus não é um lugar físico, mas uma realidade espiritual, presente entre ou dentro das pessoas. E a partir desse princípio eu começo a entender que quando eu faço parte deste reino que está estabelecido, não fisicamente, mas no meu interior, eu faço parte desse reino, e as ações deste reino, elas são internas e não externas. Dá para entender? Jesus está nos ensinando que esse reino não é físico, mas ele é uma realidade espiritual, presente entre as pessoas. É uma realidade espiritual. É por isso que você sente tristeza em relação ao pecado. E se você sair daqui do Brasil e você for para a China e encontrar lá alguém que você nunca viu, que você não entende o idioma dele, e que ele está distante de você por milhares de quilômetros, e ele tem o mesmo sentimento que você tem aqui. Porque ambos fazem parte do mesmo reino. Ah, pastor, mas tem cristão. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de reino dos céus. É transformação. Se você foi transformado um dia, e este rei governa a sua vida, então o mesmo sentimento que nós temos aqui contra o pecado, as pessoas que nós nunca vimos na vida, também sentem a mesma coisa. Porque é um reino estabelecido espiritualmente. Tá? Não é físico, é espiritual. Então, para a gente começar a compreender, eu preciso de que você tenha esse entendimento, que Jesus estava tendo um diálogo com um homem que tinha conhecimento, que era um fariseu. No diálogo com o fariseu, que é um grupo religioso, né? E que eles tinham expectativas a respeito do reino. Eles esperavam o Messias, mas eles esperavam o Messias para que resolvesse um problema de um reino físico. E Jesus vem mostrar para o fariseu que o problema estava na expectativa que eles tinham, e não no reino de Deus.
porque o reino de Deus já estava naquele momento sendo estabelecido. E aí o fariseu, ele questiona, e Jesus vai falar com ele: olha, a esperança que vocês têm do reino é que vocês querem ver e não sentir. E o reino de Deus é sentir e não ver. Oh, glória a Deus. E aí existe um grave problema aqui. Porque a gente pensa que para a gente permanecer no reino de Deus, na presença de Deus, ter esse sentimento dentro de nós, de pertencimento do reino, a gente precisa ver milagres, a gente precisa ver algum movimento. Mas quem é do reino de Deus, não precisa de coisas visíveis aos olhos dos homens. Eu vou traduzir isso para você de uma forma mais clara. Você não depende dos milagres dessa terra, porque o reino de Deus está dentro de você. É cantar aquele louvor: se Deus fizer, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Pastor, mas e quem só permanece na igreja se houver bênção na sua vida? Então ele ainda não conseguiu adentrar no reino de Deus. Quem só espera por coisas terrenas, ainda não acessou a sala do trono. Entendeu? Ainda não teve esse encontro com a presença inigualável do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a presença do Senhor nos preenche. Não existe vazio. Porque nós pertencemos a um reino. Vamos começar a esmiuçar um pouquinho o versículo de número 20, tá? O versículo 20 diz que os fariseus questionaram Jesus porque eles queriam um sinal claro, um sinal visível da chegada do reino. Eles queriam ver. A expectativa deles era palpar, alcançar, tocar, sentir, ver. Eles precisavam se sentir protegidos por alguém terreno. Eles queriam isso. E quando os fariseus fazem essa pergunta: quando virá o reino de Deus? A expectativa deles revela uma falta de conhecimento incrível de quem era que estava diante deles. Aqueles homens conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra. Porque eles estão diante do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, e eles estão questionando: onde está o reino? Meu Deus, é a mesma coisa de você chegar diante do trono e não conseguir enxergar o rei assentado no trono. E eles estão questionando porque eles querem saber, eles querem sentir, eles precisam de algo político, uma força terrena. Isso está no versículo 20. A natureza do reino de Jesus era o seu ensinamento. Por intermédio do ensinamento de Jesus, as pessoas eram transformadas. Então, a partir do momento que as pessoas ouviam Jesus, pega aí Mateus 7, o último versículo. Eu nem estava no estudo aqui, é só
um versículo que Deus me mostrou aqui agora, que Mateus 7, o último versículo do capítulo 7. Esse é o último versículo? Pega o anterior para mim, fazendo favor. Pronto, aqui. No capítulo 7, existe ali uma multidão acompanhando Jesus e ouvindo Jesus pregar, ensinar. Tá? Quando chega nos dois últimos versículos do capítulo 7, você vai entender que os homens ouvem, mas não compreendem. Olha só. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, o discurso do capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eles ficaram admirados. Quem é esse que ensina dessa forma? Admiração não é acreditar. Quem é esse que ensina dessa forma? Admiraram da sua doutrina. Pode colocar o próximo. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Eles reconheciam que Jesus ensinava de uma forma extraordinária e que Jesus tinha autoridade no ensino. Uma multidão. Coloca o versículo 1 do capítulo 8. Você que está na sua Bíblia já deve ter entendido, né? O versículo 1 do capítulo 8. Pronto. E descendo ele do monte, ou seja, ele estava lá ensinando o povo. Na sequência, quando ele termina o discurso, ele vem descendo de onde? Do monte. Seguiu-o uma grande multidão. Versículo seguinte. E eis que veio um leproso. Ele não estava no monte. Ele era uma pessoa excluída da sociedade, mas ele viu Jesus descendo. Eis que veio um leproso e o adorou. Ele não admirou. Ele adorou. A diferença entre homens para o reino de Deus e o reino terreno é a admiração ou a adoração. Você está aqui na igreja porque você admira ou porque você adora Ele? Quem adora não fica admirado apenas com seu ensinamento, porque aceita a transformação. E esse leproso adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Os homens estavam admirados pela palavra, mas aquele que adora conhece o poder do seu Senhor. Você conhece o poder do seu Rei, daquele que doutrina, daquele que ensina, daquele que te dá o caminho, daquele que fala com você. A diferença é essa. O reino de Deus já está entre nós. Olha só o versículo 21 do capítulo 17 de Lucas. E respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de nós ou entre nós. Jesus está ensinando que não depende de ver, mas de sentir. Sentir a presença de Deus é diferente de querer ver. Se você depende de ver um milagre para crer, você ainda não entendeu quem é o rei deste reino. Veja só, Jesus está dizendo: esse reino não vem de forma visível. Jesus explica que esse reino, ele é uma manifestação de um evento
ele é uma manifestação de um evento. O que ele está sugerindo aqui é uma mudança de vida. E aqui eu já paro para fazer um adendo aqui para vocês. Ou você aceita, é por isso que eu estou puxando você, vem do céu, domingo estava lá no céu, né? Vem do céu, desce para a terra. Que agora a gente tem que acertar uns negócios aqui. Não adianta você correr para lá e ficar lá, achando que é só roda-roda, pula-pula, é só falar em línguas estranhas. Não, você precisa entender a palavra. É muito bom sentir a presença de Deus, com aquela força tremenda que a gente sente, com aquele mover tremendo, mas você precisa entender que mais do que sentir um arrepio, você precisa aceitar uma transformação. O que vai te levar para o céu não é o arrepio que você sente no culto de domingo. O que vai te levar para o céu é uma transformação de vida. É a transformação que vai te garantir. É isso que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está sugerindo aqui é uma mudança. Já chegou? Já desceu? Eita glória! Olha aí que benção. Louvado seja Deus. Depois, quem quiser, desce para ver lá. Tá? Então é uma mudança. Eu aceitei ser transformado. Eu estava conversando ontem lá na casa do Anderson, pastor Anderson, e o pessoal fez lá comemorou meu aniversário ali, bem simplesinho, mas tão aconchegante, né? Foi só só para não passar em branco, para a gente estar junto. E eu estava conversando ali, lembrando das coisas que eu fiz quando eu não entendia o reino de Deus. E tantas coisas que a gente faz quando a gente não entende o reino de Deus. E é lógico que eu não vou contar para vocês, senão vai todo mundo embora da igreja e eu vou falar assim sozinho, falar, gente, esse aí era o meu pastor, né? Até o John estava lá, né, John? O John ficou assim meio com o olho arregalado, falou assim, Jesus, eu não pertencia a um reino, eu pertencia a um local, e o local podia ser Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Presbiteriana, seja qual for o local, você não depende do local, você precisa estar no reino. Estar no reino é aceitar a transformação. É isso que a gente precisa entender. Porque o reino de Deus está entre vós. O reino já está presente na pessoa de Jesus e no seu ministério. Se você não entender isso, domingo o pregador falou assim, olha, eu estou sentindo Deus aqui. Eu falei, eu também estou. Não é? Porque esse é o reino, a gente está no reino, a gente pertence ao reino. Então a gente sabe quem é o rei e sente a presença dele. Mas para sentir a presença dele, a gente precisa aceitar estar no reino. E esse que é o problema. Abra a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 14, versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Que diz assim, olha. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos falando da natureza do reino de Deus. Ele não é comida e nem bebida. Pastor, está faltando tudo dentro de casa, mas eu sinto a presença de Deus. Pastor, eu tenho muita coisa dentro de casa, sobra, e eu continuo sentindo a presença de Deus, porque eu não preciso do que eu tenho para servir a Deus, eu só preciso do Deus para servir a Ele. Presta atenção, o que esse versículo está dizendo? Que existem 3 bases aqui, que fazem parte da natureza do reino de Deus. As bases da natureza do reino de Deus que nós precisamos compreender é
Deixa eu só pegar aqui porque justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Você precisa, para pertencer ao reino, estar enquadrado nesse versículo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. É isso que te move, não são as coisas terrenas. E para você entender o que nós estamos falando aqui, nós entendemos o principal, o que é mais, o que nos move, é que o ensino de Jesus Cristo nos traz a noção, a ideia de governo de Deus. Governo. Eu poderia falar para vocês paternidade. Se eu falar de governo, eu estou falando de princípios básicos de pertencimento. Se eu falar de paternidade, eu estou falando de princípios básicos de pertencimento. Você não chega na casa de qualquer pessoa, entra na casa dele e diz assim: ô painho, eu vim aqui almoçar com o senhor. Você nunca viu a pessoa, você faz isso? Mas você chega na casa do seu pai, entra e fala: benção painho, benção maninha, eu vim aqui almoçar. Porque você pertence, você tem um senso de pertencimento. Eu estou dizendo, em outras palavras, que quando você dobra o seu joelho, você não fica acanhado, porque com quem você está conversando, você tem intimidade. Você pertence a esse reino. Você não está entrando na casa de um estranho. Quem pertence ao reino de Deus não consegue estar distante de Deus. Ele vai se aproximar de Deus de todas as... Ele vai sentir a vontade de estar perto do Senhor. Lembra do filho pródigo? Porque não é o espaço físico, é pertencimento, é sentimento. O espaço físico que o filho pródigo estava era num chiqueiro, cuidando de porcos, alimentando porcos. O espaço físico era ruim, era péssimo. Mas o coração dele tinha um sentimento de pertencimento, de paternidade, porque ele disse assim: olha, eu não suporto mais isso. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Não é um estranho. Jesus está nos ensinando que você faz parte desse reino, que você tem essa proximidade, essa intimidade com Ele, com o Senhor, com Deus. Existem algumas implicações que a gente tem que comentar sobre isso. A gente ainda está lá só no começo. Olha só. Nós precisamos viver segundo o propósito de amor, que eu já falei com os irmãos sobre isso. Perdão e serviço. Pertencer ao reino de Deus não é apenas você chegar na casa do pai e falar: me dá aqui um almoço, e depois ir embora. Se você pertence ao reino de Deus, existem implicações nesse pertencimento. Para trazer aqui para a sua realidade, tá? Que hoje você está na terra, se você mora na casa, ajuda a pagar as contas da casa. Por quê? Porque você tem responsabilidade. A implicação do reino de Deus para você é que você não pode apenas olhar para o amor de Deus, porque Ele me ama tanto, que eu vou fazer o que eu quiser e não vou ter consequências. Não é bem assim.
existem implicações. E as implicações estão relacionadas ao princípio do amor, ao perdão e ao serviço. Presta atenção. Abra a sua Bíblia aí. João 13, 34 e 35. Olha uma das implicações que nós temos. Um novo mandamento vos dou. Você antes era governado pelas coisas da terra, agora você está recebendo um novo mandamento. E preste atenção na implicação desse versículo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ah, isso é fácil, pastor. A gente se ama. Só que o parâmetro de amor não é qualquer coisa. Porque está dizendo assim, olha, como eu vos amei. O amor para o reino de Deus precisa estar alinhado, balanceado, precisa estar direcionado pelo mesmo amor com Cristo, como Cristo nos amou. Então não é qualquer amor. O parâmetro para você amar alguém é o amor de Jesus para com você, não é nem para com os outros. Isso a gente vai encontrar na oração do Pai Nosso. Enfim, você vai encontrar uma base assim. Se a gente pegar aqui, a gente fica aqui uns 2 anos falando só sobre isso. O Pai Nosso é um exemplo claro. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei os nossos ofendidos, ou perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei os que me devem. Assim como eu fiz, eu recebo. Olha que coisa extraordinária. Eu quero o amor de Jesus, mas eu não quero amar ninguém. Ou eu quero amar da minha forma. E aí você vai ter esse amor capenga, faltando um pedaço, porque você não quer se entregar no reino de Deus. A base está estabelecida. E quem vive, vive pela base do amor. Esse amor genuíno, verdadeiro, cristão. Agora eu preciso falar sobre perdão, porque senão a gente... Ixi, meu Deus, só faltam 11 minutos. Meu Deus do céu. Olha só, perdão. Abra a sua Bíblia aí em Mateus 6, 14 e 15. Isso aqui é regra, é lei, que você precisa entender que para pertencer a esse reino, você precisa obedecer. Se você sair fora, é simples, sai por aí e fala assim, ah não, hoje eu vou entrar nesse mercado aqui, vou levar o que eu quiser e não vou pagar nada. Você vai preso. Não vai preso? Vai preso, feriu a lei, né? Enfim, se você quiser pertencer ao reino de Deus, precisa obedecer o reino. Olha só, porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ô meu irmão, eu não estou brincando aqui de ensinar a igreja de ser cristão. Eu estou dizendo para você que é muito gostoso pertencer ao reino de Deus. Mas eu não posso pertencer ao reino de Deus do jeito que eu quiser. Não é da forma como eu quero. Eu vou traduzir bem simples. Não adianta você pegar os costumes do mundo, a forma como o mundo age, a forma como o mundo trata as pessoas, e querer aplicar isso dentro da igreja. Você não está no mundo terreno, você pertence ao reino espiritual. Trazer as coisas do mar, ah não, mas lá eu era assim, eu também já fui assim. Eu disse ontem lá na casa do pastor Anderson, eu falei, graças a Deus eu fui transformado. Porque se eu não fosse transformado, não ia ficar um aqui dentro.
Poxa, eu ia passar, era a Tramontina, rapidinho. Meu Deus do céu, eu não suportava muita coisa. Não é não? Hoje as pessoas fazem, a gente vai perdoando. Eu falei, eu costumo dizer assim para mim, né? Quando eu vou orar, eu falo assim, Senhor, obrigado, Senhor, que eu já perdoei fulano, ciclano, bertano, então tenho condições de pedir perdão. Eu posso chegar ao Senhor e falar, Senhor, me perdoa, porque eu já perdoei. Está aqui registrado, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Pastor, não, eu quero viver do meu jeito. Você pode até estar dentro da igreja, mas não ser igreja. É doído? É doído. Você pode passar a vida inteira dentro da igreja e não subir, e não alcançar a salvação, porque você não se permitiu a transformação. Isso aqui não é brincadeira, não é conto da corachinha. Isso aqui é ensinamento que Jesus nos deixou. O perdão e a misericórdia na vida, ela está ligada à minha salvação. Eu preciso perdoar, porque eu fui perdoado. Você precisa perdoar, porque você foi perdoado. Pastor, mas fizeram? Não interessa. Você também fez. Essa é a realidade. Agora vamos falar, eu estou correndo um pouquinho aqui, vamos falar de serviço. Porque não é só sentar e falar assim, não, eu já pertenço à igreja lá, vou lá no culto, tá bom demais. O reino de Deus não é apenas vir ao culto. É serviço. Abra sua Bíblia, João 13, 12 a 15. João, capítulo 13, os versículos de 12 a 15, que diz assim: Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Jesus faz uma ação e depois ele faz uma pergunta, um questionamento. Jesus primeiro ele age e depois ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? É bem simples isso. Os discípulos não queriam que Jesus fizesse isso, mas Jesus fez para mostrar para eles como eles deveriam fazer. Olha só o versículo posterior: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ai, não. É difícil. Porque a gente não quer, é humilhação, né? Você servir alguém e pior, né? Às vezes você se torna motivo de chacota, porque você está servindo alguém. E aí tem algumas pessoas que implantam isso na cabeça dos irmãos e falam assim: não, eu só faço para Deus. Não é isso. Você não faz só para Deus, porque Jesus está ensinando aqui que você tem que fazer para os seus irmãos. Porque quando você fizer para os seus irmãos, você está fazendo para Deus. É que o sentimento é outro.
Porque quando você fala, eu só faço para Deus, você despreza o seu irmão. E a sua ação não tem o mesmo sentimento. Porque você fez, mas você fez porque Deus está olhando. E você acha que você está fazendo e você está agradando a Deus. E Deus está dizendo, olha, vocês devem se atentar uns para os outros. Filipenses capítulo 2, não está registrado aqui, mas é Filipenses capítulo 2, a gente vai encerrar, porque se eu for seguir aqui, a gente vai até 10 horas, 10 e meia, aí não vai dar. Né? Mas é Filipenses capítulo 2, acho que é o versículo, se não me falha a memória, 4, 5. Eu acho que é isso. Filipenses capítulo 2 diz assim, ó, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Isso é reino de Deus. Eu não posso olhar para as coisas só quando são minhas, só quando me agrada, me pertence, tem valor para mim. Eu preciso olhar para as coisas também quando são suas. E da mesma forma, cuidar das suas coisas como se fossem minhas. Eu preciso orar em outras palavras, orar pela sua família como se fosse a minha família. Eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para mim, mas o alvo é você. Cuidar, olha só, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é passar de largo, lembra? É se atentar. O reino de Deus, ele é estabelecido no nosso coração, porque nós vivemos um amor genuíno, e quando nós fazemos alguma coisa, nós não fazemos para sermos vistos por vanglória, ou então porque nós estamos em contenda com o outro, então eu vou fazer porque eu quero que o outro veja que eu estou fazendo, sabe? Não, o sentimento tem que ser outro, eu tenho que cuidar como se eu estivesse cuidando de mim mesmo. Isso é reino de Deus. Eu disse para você, é muito gostoso pertencer ao reino de Deus. É muito gostoso você dobrar o seu joelho e poder ter comunhão com Deus. Mas antes da comunhão com Deus, vem a comunhão com os irmãos. É estabelecido como princípio básico do Evangelho de Cristo Jesus. Não dá para viver um evangelho de aparência, um evangelho somente de culto de domingo à noite. Tem que ter o culto de terça, que é para puxar você para a realidade. Às vezes a gente se perde, não é nem você, a gente se perde. Serviço. Irmãos, eu pergunto a vocês, Jesus precisava lavar o pé dos discípulos? E ele faz e fala assim, ó, vocês estão observando? Entenderam? Olha só, vocês compreenderam? Não, compreendemos. Está tudo certo, nós aprendemos. Agora vai e faz. Não é só aprender, é fazer. Oh, aleluia. Não, pastor, tá bom, eu já venho na escola dominical, venho no culto à noite, estou aprendendo bastante. Mas está fazendo alguma coisa? Se você estiver fazendo, glória a Deus por isso.
Servir é obedecer. Olha que coisa extraordinária. Quando você serve, você está obedecendo o que Deus mandou, o que Jesus mandou você fazer. Vai e faça o mesmo. Eu só quero a parte, pastor, do negócio do reteté. Eu só quero isso. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, você vai ficar no reteté. Rodar para lá e para cá. Virar para um lado, virar para o outro. A hora que você vira para um lado, cadê o irmão? Sumiu. Irmã Márcia sentava aqui do ladinho. Não estou vendo. Ih, Jesus, cadê a banda? Meu Deus. Porque você só se preocupou em rodar. Não houve transformação. O reino de Deus não se estabeleceu dentro de você. Olha só. O reino de Deus está entre nós, ou, na outra tradução, dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, nós não podemos achar que é comum viver as coisas que o mundo pratica. O mundo ensina uma coisa, mas o reino de Deus ensina outra. E já a hora já foi, e a gente vai deixar para terça-feira que vem. Porque ainda tem muita coisa para falar. A gente ia falar de muita coisa, fé, esperança, tem muita coisa. Mas isso a gente vai aprender na terça-feira que vem. Hoje eu preciso que vocês saiam daqui tendo o sentimento de querer pertencer a esse reino. E querer pertencer ao reino é aceitar a transformação. É isso que nós precisamos compreender. 2 versículos que Jesus deixou como base para nós. Muda a nossa vida. O reino de Deus está entre vós. Só não pertence a Ele se você não quiser. Se coloque em pé.